Olá, meus amados irmãos e irmãs, que alegria estar com vocês. Mensagem de fé e de esperança. Meditemos a palavra de Deus, meus amados, para que Deus nos dê a sua graça, a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, com alegria vamos meditar a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que devereis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas, sim, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem preservar até o fim, este será salvo. Quanto vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, uma enorme alegria estar com você, meditando a palavra do Senhor. Caríssimos, a palavra do Evangelho de hoje mostra muito claro o que poderia e o que de fato aconteceu com os apóstolos enviados para anunciar o Evangelho. E, portanto, Jesus vai dizer, caríssimos irmãos e irmãs, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isto quer dizer, meus amados irmãos e irmãs, que os apóstolos enviados pelo Senhor Jesus seriam pessoas que seriam entregues às autoridades de Israel, aos governadores, porque eles anunciavam o nome de Jesus, a palavra de Deus. Nesta missão, meus amados irmãos e irmãs, de evangelizar, nós precisamos ser prudentes. Nós não podemos anunciar a palavra de Deus de qualquer forma. Nós não podemos usar a palavra de Deus, o anúncio, para atacar as pessoas, para atacar as autoridades. Porque o nosso objetivo é atingir as pessoas que querem ouvir a verdade de Deus. Por isso, ao anunciarmos a palavra, nós devemos anunciar com poder, com autoridade, mas procurando ser simples e não soberbos. Para quê? Para não atrair a força do mal, a força e a ira do inimigo. Com isso, você pode estar perguntando, mas Francisco José, você não vai enfrentar? Meus amados, não tenho que enfrentar ninguém, eu tenho que anunciar o Evangelho.
Não adianta eu anunciar o evangelho com arrogância, achar que eu sou destemido. Não, isso não adianta. Eu tenho que anunciar Jesus, que é caminho, verdade e vida. A palavra que cura, que liberta, que renova, restaura, revigora, fortalece, se anima, mostrando aos irmãos e irmãs que Jesus é este caminho, é esta verdade e é esta vida. E não várias verdades, várias vidas e vários caminhos. Não, Jesus, para chegar nele, há um único caminho: a obediência, a humildade e o serviço. Continuemos, caríssimos irmãos e irmãs, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. Foi isso que aconteceu no tempo dos apóstolos. Eles anunciaram a libertação, eles anunciaram a ressurreição do Senhor e por isso foram perseguidos, porque eles incomodaram as autoridades políticas de Israel e também as autoridades constituídas do cunho religioso. Porque os fariseus, saduceus, mestres da lei, muitos deles tinham o poder religioso e não queriam perder a mordomia. Tinham medo dos apóstolos tomar o lugar deles e por isso eles passaram também a perseguir. Aliaram-se aos governadores de muitas províncias, se não de todas, contra os apóstolos, os enviados do Senhor. Quando vos entregarem, não fiquei preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deves dizer. Meus amados, essa palavra tem um profundo sentido de poder e de autoridade do nome de Jesus. Porque Jesus vai dizer em seguida que isto não é preocupação e não deve ser preocupação das pessoas, dos apóstolos, porque o próprio Espírito Santo falaria, murmuraria no ouvido deles, para eles terem o discernimento do que de fato iriam falar. Por isso Pedro anunciou, por isso Paulo anunciou, por isso os evangelizadores, os apóstolos anunciaram, não o que eles queriam, mas o que o Espírito Santo de Deus determinou que eles fizessem. E assim aconteceu também quando eles foram colocados diante das autoridades eclesiásticas de Israel e dos governos daquele tempo. O pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra o pai e os matarão. Amados irmãos e irmãs, Jesus coloca nesse momento uma palavra de grande poder para dizer que aquele que anuncia a palavra de Deus enfrentará as adversidades deste mundo. Aquele que anuncia a palavra de Deus, caríssimo irmão e irmã, fará com que os próprios membros da família se lançarem contra eles mesmos. Isso aconteceu na época de Israel, isso ainda acontece ainda hoje. Muitos das famílias, meus amados, dos anunciadores do reino de Deus, são ainda hoje perseguidos. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que voltes o Filho do Homem, até que Jesus retorne. E Jesus, meus amados irmãos e irmãs, ele vai retornar um dia. Mas Jesus diz, ninguém saberá nem o dia e nem a hora. Por quê? A vinda do Filho do Homem ocorrerá como o vir de um ladrão à noite, sem avisar. O ladrão, caríssimo irmão e irmã, ele vai atacar sua casa, mas você não vai saber o dia e nem a hora, porque o ladrão quer entrar, quer roubar e quer matar. Somente o poder do Senhor pode livrar a minha casa e a sua casa do ladrão. Quando Jesus diz que o dia da vinda dele será como a vinda de um ladrão, quer dizer, será o dia da surpresa. O Senhor virá na surpresa. Porque nem o Senhor Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Ele disse numa passagem do Evangelho, isto está na autoridade de Deus. Por isso, o homem e a mulher de Deus precisam estar muito preparados diariamente para que este dia não pegue nem a mim, nem a você de surpresa, de inópito, assim, assustado. Não, porque o Senhor quer encontrar eu, você e os membros de sua família devidamente preparados. Amado irmão e irmã, você entendeu a palavra de hoje?
Se você entendeu, toma posse dessa graça, do anúncio dessa palavra. Não deixe ser surpreendido pelo dia do julgamento, pelo dia do juízo. Buscai hoje o reino de Deus e a sua justiça. Praticai o bem a todos. Obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus, seguir a palavra do Senhor. E nós teremos dado um grande passo rumo à salvação. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos unidos no amor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.